sua espada, afia ela e vamos ver, né, o que ela tem para nós. Cuidado que o primeiro estrago ela faz em nós e depois faz nos outros. Oh, meu Deus do céu. Estrago não, conserto. A palavra de Deus é poderosa para fazer tudo que é necessário em nossas vidas, né? Queridos, eu estou aqui na Santa Palavra, no livro de Gênesis, né, o início de tudo, o princípio de tudo, e uma passagem aqui vai nos ensinar nessa madrugada, bem? Você gosta de acompanhar, então abre em Gênesis capítulo 14, e nós vamos ler aqui a partir do verso 8 e versos a seguir. E está escrito assim: E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Amdá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, e é Zoar, e se ajuntaram à batalha contra eles, no vale de Sidim, contra Kedorlaomer. Rapaz, o que é isso? É um palavrão mesmo, né? Rei de Elão. Etidal, rei das nações. E Anrafel, rei de Sinar. E Erioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram e caíram ali, nesses poços de betume. E os restantes fugiram para o monte, e eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos e foram no seu caminho, foram embora. E eles tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que escapara e contou isso a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manré, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, e estes eram confederados de Abrão. E quando Abrão ouviu que o seu irmão fora levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, e ele e seus servos à noite os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, também trouxe novamente o seu irmão Ló e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, né? Depois do seu retorno do massacre a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque. E ele o abençoou e disse: Bendito sejas, Abrão, do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me as pessoas e toma os bens para ti. Estou no verso 21, queridos. E Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, que não tomarei coisa alguma que a tua, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente que os jovens comeram e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manré, que eles tomem a sua parte. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa
será infinitamente grande. E Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer, o Damasceno? E Abraão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas entranhas, Abraão, será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: Assim será a tua semente. Se houver fé em ti, assim será a tua semente, Abraão. E ele creu. Então houve fé. Ele creu no Senhor. E ele lhe atribuiu isto por justiça. Sempre que você crê, Deus atribuirá da justiça dele na sua vida. Tudo isso é por meio da fé. Então nós lemos a passagem aqui em Gênesis 14, né? E eu coloquei o título aí, né, queridos? Que o poder da entrega total, né? Nós vimos aqui o que fez Abraão para reaver Ló, né? Ele pegou os seus melhores, os seus mais preparados servos e investiram tudo, sabe? E acamparam uma noite e pegaram o inimigo desprevenido. Recuperou, né, os bens e recuperou o que era mais precioso, que era Ló, né? E aí vem, querido, o inimigo, né, derrotado, e ele oferece, né, aqui no 21, o rei de Sodoma: dai-me as pessoas e toma os bens para ti, né? É aquela oferta, querido, né? Aquela oferta que o inimigo sempre faz, né? Se eu tiver algo para te dar, qual é a vida que você vai me entregar, né? Muitas vezes ele não está falando de uma vida de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa. Às vezes ele está falando qual é parte da sua vida. Às vezes o inimigo fala na primeira pessoa: qual é a parte da sua vida que você vai me entregar? Se eu te conceder os seus desejos, se eu te der bem, se eu te der riqueza, se eu te der status, se eu te der promoção, se eu te der um lugar, né? Uma cadeira, qual área da sua vida você vai me entregar? Qual área da sua vida você vai deixar eu ter acesso, né? Então, Abraão ergueu as mãos ao céu e disse, né? Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Então eu não preciso receber nada das suas mãos. Além do que, você foi derrotado por nós. Você tem o que para me dar? Né? Queridos, o inimigo das nossas almas já foi derrotado. O que ele pode te dar? Né? E ainda que ele te engane e te dê alguma coisa, será por um tempo, um período muito limitado. Mas aquilo que o Deus Altíssimo tem para dar a mim e a você diz respeito à eternidade. E o que nessa terra pode ser comparado a isso? Nada, não é verdade? Então, Abraão, um homem muito inteligente, temente, né? Entendendo que aquilo que ele tinha de melhor, ele podia dar para um, que era o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E ele não podia dar ou devotar essa totalidade a outro que não fosse o Senhor. Então ele diz, né? Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que não tomarei nem um fio, nem uma correia de sandália, que não tomarei coisa alguma que é sua, né? Para que não digas, eu enriqueci Abraão. Sabe, queridos? Você vai ter que abrir mão todos os dias de muitas coisas, né? Porque dependendo da mão que vem, né? Dependendo da mão que dá, se essa mão não é temente ao Senhor, queridos, vai requerer algo muito maior de você, né? Vai trazer implicações gigantescas a mim e a sua vida, né? Dependendo da mão que te oferece, você recebe. Aqui era um inimigo do povo, né? Derrotado, inclusive, né? Que só não morreu porque caiu no poço de betume, né?
Mas e aí ele vem e fala, né, e oferece, olha, no lugar das pessoas, se eu posso te oferecer coisas, você me dá. As pessoas, ele diz, não, coisa alguma eu quero, né, de você, da sua parte, para que você depois não abra a boca e diga, né, que foi você que enriqueceu-me, né, há tantas pessoas, né, queridos, que alcançaram tantas coisas, mas a que custo, a que preço alcançaram, né? Aí o inimigo tem um monte de ilegalidade na vida dessas pessoas, aí toca nos filhos, toca nas finanças, toca no casamento, né? Toca no ministério, né? Toca na saúde. Por quê? Porque a pessoa aceitou o que foi oferecido e esqueceu. Isso tem um preço, isso tem um custo, né? O inimigo cobra caro, né? Ele oferece, né, a princípio de graça, mas ele cobra depois com preço caro, queridos, né? Dá de colher de chá, mas toma de concha, né? Ou de bardada, né? Mais ou menos assim. Então, aqui, queridos, nós vemos que quando esses 5 reis, né, lutam contra 4 reis, né? E no meio dessa guerra, acontece que Ló também é levado cativo, né? E aí Deus coloca isso no coração de Abrão, não é nem Abraão ainda, né? É Abrão, como está escrito, para ele resgatar a Ló, né? Sabe? Existem entregas que, se não houver um valor de resgate envolvido nelas, Deus não recebe. Não tem valor para Deus, sabe? Então, no que, queridos, nós temos entregado a nossa vida? No que nós temos disposto o tempo da nossa vida, empregado o nosso esforço, né? Perdido o nosso sono, no quê? Né? Porque se não tiver nessa entrega, queridos, total sua, o preço de resgate de algo de valor para Deus, Deus rejeita a sua entrega total, né? Então, aqui, Abrão, ele entregou o que ele tinha, tudo que ele tinha, para resgatar a Ló, né? Então, o preço do resgate envolve a entrega total de muita gente, né? Mas o que de fato estamos querendo resgatar? Né? Será que é vidas? Né? Se for vidas, querido, né? Se for vidas, você vai se deparar com Melquisedeque no meio do caminho, né? Sabe? E se você valorizar e entregar o poder da vitória para aquele que é de direito, que é o Senhor, porque nós não vencemos nada sem a ajuda de Deus, nós não somos ninguém sem o Senhor, não fazemos nada e nem sequer fazemos direito se Deus não nos ajudar, não temos nada de bom senão somente aquilo que Deus nos entrega, né? Eu costumo dizer que tudo de ruim que vocês veem em mim sou eu mesmo e tudo de bom é o Senhor, né? Aquilo que a gente consegue fazer de bom é o Senhor em nós, porque nós fomos gerados em pecado, né? Então, o que nós expressamos muitas vezes é aquilo do nosso eu, né? É aquilo das nossas falhas, mas aí quando a palavra nos toma, querido, né? Aí nós expressamos a vontade de Deus, né? Aí o nosso eu tira, sai de cena e dá lugar àquilo que Deus, né? Revivificou em nós, né? Então, o que há de ruim é nós mesmos, o que há de bom é o Senhor em nós, né? Porque se Ele não estiver em nós, não conseguimos fazer nada de bom, né? Não conseguimos sermos bons, né? Aliás, não há nenhum bom sequer. Nem Cristo aceitou esse título de bom. Ele disse, bom somente meu Pai, né? E o Senhor Jesus disse isso, né? Que dirá nós, né? Não existe nada de bom em nós, mas se houver alguma coisa de boa em nós, você pode ter certeza que isso é a palavra de Deus que está produzindo, né? Porque ela consegue produzir aquilo que é do Pai, aquilo que é dela mesma, aquilo que é do Filho, aquilo que é do Espírito Santo de Deus. A palavra tem esse poder para produzir em nossas vidas. Que coisa linda, né, queridos? Então, a entrega total, ela só é entendida como entrega total e só é aceita como entrega total, né? Se nessa entrega tiver o valor de resgate, né? Resgate de valores, resgate de princípios, resgate de intimidade, de devoção, né? De honra a Deus. Então, qual tem sido, né, a sua entrega total?
Existe valor de resgate na sua entrega? E o que você tem buscado resgatar? Quando você se entrega totalmente a alguma coisa, né? Quando você se esforça, o máximo que você se esforça a algo, né? O que você quer resgatar? O que você quer comprar com essa sua entrega? Qual é o preço desse resgate, né? O que você está lá no fundo tentando resgatar, né? Quando eu entendi, querido, o preço que Jesus pagou pela minha vida, né? Deus gerou no meu coração um desejo de resgatar almas, apesar da gente ter esse jeito grosseiro nosso, tipicamente nosso, né? A gente tem muito amor no nosso coração, porque a gente entende que fomos resgatados por um Deus amoroso, gracioso, né? Que no nosso pior estado foi lá e decidiu nos comprar, e o nosso destino era a morte, né? Mas esse amor foi lá com esse poder, né, terrível de resgate em amor que constrange e nos comprou e nos resgatou. Então, quando a gente tira esse tempo para compartilhar a palavra de Deus, os princípios, aquilo que salva, aquilo que regenera, com esse intuito. Essa é a nossa entrega, né? Esse é o nosso desejo quando nós paramos aqui alguns minutos para compartilhar com vocês, né? Então, queridos, houve um homem mais fiel de todos, que a Bíblia relata quem é esse homem fiel. E esse homem fiel foi Jesus, né? É Jesus, né? Porque ele morreu sim, mas ele ressuscitou, né? O verbo encarnado está no céu. Então existe um homem no céu, né? E esse homem irá voltar. E porque ele irá voltar, nós queremos continuar falando sobre ele, né? Queremos aquecer o nosso coração com a volta dele, né? Com os valores dele, para que mais pessoas também tenham esse encontro, né? Entenda o valor do resgate e estejam se entregando totalmente por algo, né? Por esse resgate das vossas almas, das vossas vidas, né? Do sentido, do propósito, né? Esse é o resgate verdadeiro. Por isso vale a pena você se entregar totalmente, e esse tipo de entrega Deus recebe, né? Nem toda entrega Deus aceita, mas esse tipo de entrega o Senhor aceita e acolhe, né? Então, a motivação de Jesus era, na verdade, a motivação de Deus, né? Estava em Cristo a vontade de Deus, e ele decidiu que iria fazer, ao invés da sua vontade, a vontade do Senhor, né? E você, o que você tem decidido fazer? A sua própria vontade ou a vontade de Deus? Coisa linda, né, queridos? Percebe-se nos evangelhos que Jesus fazia tudo para cumprir a vontade do Pai, né? Ele fazia e ele ensinava do mesmo modo. Que lindo, né, queridos? Por isso, em algumas ocasiões, ele afirmou aos discípulos que iria para Jerusalém e lá seria preso e morto. Ele sabia o que ia acontecer com ele, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus foi o único homem que se entregou totalmente à vontade de Deus, né? Muitas vezes nós entregamos somente áreas da nossa vida e não conseguimos fazer uma entrega total ao nosso Deus. E aí também não vivemos, né, a totalidade da graça de Deus, da plenitude de Deus em nossas vidas. Por isso é tão importante a gente não temer se entregar a Deus, queridos. Você deve temer qualquer coisa, sabe? Tema qualquer outra coisa, sabe? Mas não tema se entregar totalmente para o Senhor. Essa é a entrega mais válida que você faz na sua vida, né? Depois dele, homens corajosos e mulheres corajosas têm também se esforçado, não que tenham conseguido, né? Nós não conseguimos ainda nos entregar totalmente. Nós estamos nos esforçando, né, para abrirem mão das suas vontades para fazer a vontade do Senhor, porque ele, o Cristo, nos deu o exemplo sendo o mais excelente de todos. O Espírito excelente estava sobre o Senhor, né? E ele conseguiu, querido, viver na plenitude, o chamado dele, porque ele se entregou totalmente. Ele abriu mão da sua vontade, falou: Deus, a minha vontade não, Pai, a sua. Faz a sua na minha vida. E sabe qual foi a vontade de Deus para Cristo? Morrer naquele madeiro para salvar a mim e a você. Qual será, querido, a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para perguntar sobre isso? Já parou para ter um tete-a-tete com Jesus sobre isso? Perguntar para ele: Jesus, qual que é a sua vontade para a minha vida? Tire um tempinho para você ter essa conversa com o Espírito Santo, né? Com o Deus vivo,
E ele vai trazer revelação disso para o seu coração. Sabe, queridos? Eu entendo que a vontade do Senhor para a minha vida está próximo disso que a gente começou a fazer. Sabe por quê? Porque nada alegra mais o meu coração do que fazer isso, né? Nada me deixa mais feliz do que compartilhar a palavra de Deus com vocês, ainda que seja assim à distância, né? Amém? Então, o homem que entregou a sua vontade a Deus foi Jesus, né? O homem mais fiel da Bíblia é Jesus. O homem que você tem que ter como exemplo na sua vida, para todas as áreas da sua vida, é Jesus e não é outro. É Jesus, somente Jesus. Quem foi o homem mais santo da Bíblia? E aí a Bíblia vai nos dizer, né? É claro, ao meu ver, é Cristo, né? O mais fiel, o mais santo, Cristo. Mas as Escrituras nos relatam que o homem mais santo aqui foi Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém. Um homem, né? O nosso Deus era 100% Deus e 100% homem. Mas aí falando de homem, só homem, e não, né, o Cristo, nem o Salvador. Mas aí vai falar sobre esse rei, né? Sacerdote e rei de Salém, Melquisedeque, o qual Abraão deu o dízimo de toda a sua renda, né? Porque Abraão deu o dízimo da sua renda para Melquisedeque. Você sabe por quê? Abraão estava voltando, né, de uma vitória sobre 4 reis, né? E Melquisedeque veio ao seu encontro, né? Sabe, queridos, se você vier de uma derrota, virão muitos ao seu encontro. Você já parou para pensar? Se você estiver retornando de uma derrota, rapaz, serão tantos encontros. A gente perde até a conta de tanta gente que quer nos encontrar só para olhar para nós e falar assim, nossa, perdeu, né? Que feio, eu não queria estar no seu lugar. Sabe? E é o que acontece no mundo. Mas sabe quem vai ao nosso encontro quando há uma vitória? É Deus, querido. É sacerdote, é rei. Sabe por quê? Porque os excelentes vão de encontro com aqueles que vencem. Então, eu acho muito lindo. Então, após, né, a batalha e a vitória, né, de Abraão sobre 4 reis, Melquisedeque veio ao seu encontro e lhe deu pão e vinho. Que coisa linda, né, queridos? Pão lhe deu alimento e vinho simboliza alegria, né? Porque não é porque nós vencemos algumas batalhas que nós estamos felizes e alimentados. Você sabia? Muitas e muitas vezes, eu digo isso por mim mesmo, muitas vezes a gente sai de batalhas, sabe? Numa condição assim sabe, quase morto-vivo, né? Alegria, então, você não acha, né? Então não é porque nós vencemos qualquer coisa ou iremos vencer alguma coisa que nós vamos sair dessa batalha vitoriosos, mas alimentados e fortes. Sabe? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, como Abraão mesmo diz na palavra de Deus aqui, que é dono de tudo, do céu e da terra e de tudo que há, ele sabe que as batalhas roubam nossas forças, roubam a nossa alegria, roubam até a nossa saúde, né? Então ninguém, por mais que saia vitorioso, sai fortalecido e alegre de batalha, queridos. Eu não conheço ninguém. Se você me conhecer, você me fala aí, sabe? Muitas vezes na hora de se alegrar tá chorando, porque a batalha tirou tudo de si, tirou tudo de você, tirou toda a sua força, a sua fé foi lá, ficou em déficit, por causa das guerras, ainda que foi vitória. Então Deus conhece, queridos, Ele sabe que as pessoas, na sua grande maioria, só vai vir ao nosso encontro se nós estivermos voltando de uma derrota, de uma vitória muito difícil. Grava isso, né? Sabe quem vai ao nosso encontro quando nós temos vitória? Por mais que nós voltamos raquíticos, né? Por mais que a gente não consegue nem falar, glória a Deus. É só o Senhor, é só o Senhor. Então presta atenção, quando você sair vitorioso de uma guerra que você batalhou anos e anos para conquistar, é o Senhor que vai vir ao seu encontro. Sabe por quê? Ele fala, filho, você persistiu até o fim. Você lutou com todas as suas forças. Você está dando essa glória, dessa vitória a mim. Então eu vou te alimentar, vou trazer pão para você, vou trazer alegria para você, vinho para a sua vida. Que coisa linda, né, queridos? Então Melquisedeque, o rei de Salém, também sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então quem enviou Melquisedeque até Abraão foi o próprio Deus.
Ou, aliás, o próprio Deus foi ao encontro de Abraão por meio da vida de Melquisedeque, né? Coisa linda, rei de Salém, né? Então, foi ao encontro e lhe deu pão e vinho para fortalecê-lo, restaurar o ânimo, né? Quem é que sai de uma guerra, ainda que depois que tenha vencido, sai animado, né? Sai forte? Eu não conheço ninguém, não. Me conta aí, você conhece? Eu não conheço, não. Não conheço, né? Então, levou pão e vinho para fortalecê-lo, restaurar o seu ânimo e para lhe trazer descanso. Querido, pode estar vitorioso, mas se tiver com fome, sem alegria, como é que descansa? Eu não consigo me imaginar com fome e querendo descansar, não. Né? Triste, angustiado, sem forças, deitar para descansar e descansar? Eu não conheço, não. Você consegue fazer isso? Eu não consigo. Deus também sabe disso, né? Então, para nós podermos descansar depois da batalha vencida, ainda que vencida, precisamos receber tudo que é necessário para repor aquilo que nós perdemos na guerra. Deus sabe, querido, do que eu e você precisamos no findar dessa sua guerra aí, dessa minha guerra. Deus está preparando para nós pão e vinho e descanso, né? Ânimo para as nossas vidas, sabe? Para nos restaurar a nossa sorte, restaurar a nossa saúde, nosso vigor, a nossa alegria, né? Coisa linda, né, queridos? E para nos dar descanso, precisamos descansar, né? Logo mais surge outra guerra, porque cristão é assim, sai de uma entrando em outra, não é não? Né? Sai de uma batalha entrando em outra, às vezes não está batalhando pela própria vida, mas batalha pela vida do filho, batalha pelo filho, pela vida da esposa, do esposo, né? Dos parentes, da família, do ministério, né? Do país. As batalhas continuam e precisam continuar. Deus nos chamou, não foi para nós sentarmos e ver, assistir a vida, não. Deus nos chamou, foi para nós guerrearmos mesmo, né? Estarmos à frente mesmo, né? Estarmos preparados, por isso Ele nos anima, por isso Ele nos alimenta, por isso Ele nos dá alegria, sentido de vida, propósito, né? O vinho aqui é propósito, precisamos de ter propósito, precisamos ter alegria, precisamos ter motivo para nós lutar, né? Para nós vivermos, encarar a vida todos os dias, né? E descanso, precisamos descansar para nos restaurar, né? O nosso vigor. Então, Abraão trouxe o dízimo de tudo, como a forma de dizer o quanto Deus lhe tinha abençoado. Então, Abraão entendia o sentido da entrega total, né? Ele entendeu que Deus deu condições a ele de resgatar a Ló e de vencer os seus inimigos, né? Melquisedeque vem e diz a ele, Abraão, abençoado és tu, tu és abençoado do Deus Altíssimo. Tu és abençoado porque Ele entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Tu és abençoado. Que coisa linda, né, queridos? E Abraão entendendo que como Deus estava ali diante dele por intermédio da vida do rei de Salém, Melquisedeque, o sacerdote, ele entregou tudo, né? Como forma de agradecer a Deus, como forma de agradecer a Deus, porque Deus o tinha abençoado na vitória, no livramento do sobrinho, né? E na vitória sobre os inimigos. Que coisa linda, né, queridos? Então, quando a gente fala dessa entrega total, essa entrega total, ela só é total quando você entende o valor do resgate, né? E o valor do resgate aqui, querido, na totalidade falando, é o valor do resgate pela sua alma, né? Pela sua vida. Deus entregou o que Ele tinha de melhor e mais precioso para resgatar a mim e a você. Ele entregou a Cristo para que você fosse resgatado, né? Então Deus pagou o preço do nosso resgate quando Ele nos deu a Cristo. Então, entrega total, você precisa entender. Você nunca irá fazer uma entrega total na sua vida se você não entender que você foi resgatado de forma totalitária por Deus, por meio de Cristo Jesus, né? Então, a gente só nos entrega de forma total para fazer a obra de Deus ou para viver a vontade de Deus quando nós entendemos o princípio desse resgate que Cristo fez por nós. Então, Abraão, quando Melquisedeque vem até ele, né, e o abençoa,
né? E dá a ele pão e vinho, né? No intuito de restaurar o ânimo dele, as forças dele e dar descanso a ele. Ele entende que Deus estava ali, né, na pessoa de Melquisedeque, fazendo isso por ele. Então ele pega o dízimo de tudo, na sua totalidade, e entrega ao sacerdote Melquisedeque, ao rei de Salém, Melquisedeque, né? Entendendo que Deus o havia abençoado. Que coisa linda, né, queridos? Então, queridos, você só vai entender, né, que você precisa se entregar totalmente. Você só vai desejar entregar voluntariamente tudo de você, né, na obra do Senhor, quando você entender o que Jesus fez pela sua vida, né? Então, Abraão, por isso que ele é o pai da fé, porque ele entendeu isso lá no princípio, né? Ele entendeu que ali na pessoa do rei Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote Melquisedeque, Deus estava abençoando ele, né? E foi por conta da bênção de Deus que ele venceu os inimigos, né? E que ele resgatou a Ló. Você entende? Por isso que, se nós não entendermos o valor do resgate de Cristo na nossa vida, nós nunca vamos conseguir em Deus resgatar valores, resgatar princípios, né? Resgatar quem nós somos em Deus, né? O que Deus fez naquele sacrifício da cruz, o que ele nos entrega por meio desse sacrifício, né? Se você não se via como uma pessoa amada, você passa a se ver como uma pessoa amada. Se você não se via como alguém que tem família e valor, você passa a se ver como alguém que tem família, não mais órfão e que tem valor. Porque o resgate da cruz te entrega aquilo que o mundo havia tirado de você. Coisa linda, né, queridos? E é só Deus que faz isso. Então, dentro desse ensino, queridos, de Abraão e da pessoa de Melquisedeque, abençoando Abraão, e Abraão entendendo a bênção de Deus, recebendo a bênção de Deus e entregando tudo de volta para Deus, porque aqui Melquisedeque simboliza também o Senhor, né, o sumo sacerdote das nossas vidas, entregando o dízimo de tudo. Quando diz de tudo, é da sua área emocional, é da sua área física, é da sua área financeira, é da sua área profissional, é do seu intelecto, é de tudo, entregando o seu melhor para Deus. Coisa linda, né, queridos? Fala também de uma integridade, sabe? Abraão é esse homem íntegro, né, que tem essa integridade, né? Ele é honesto, ele é fiel, ele é sem fingimento e ele agrada a Deus. Quando ele entrega tudo, essa é a forma mais completa de nós agradarmos a Deus, é entregar tudo de nós para o Senhor. Não deixar nenhuma área, né, que nós queremos segurar e comandar, mas entregar tudo para o Senhor. Então, 1 Crônicas 29:17, a humildade, quando reconhecemos que somos fracos e precisamos de Deus, né? Então, existe humildade em nós, né? Houve humildade em Abraão, que apesar de voltar vitorioso, reconheceu que ele não teria vitória se não fosse a mão do Senhor, né? Ele não teria resgatado o que ele tinha perdido se não fosse o favor de Deus. Que coisa linda, né, queridos? E aqui em 1 Crônicas, fala também dessa humildade, né? Esdras escreveu 1 Crônicas, e fala de algo voluntário, né? Oferecer de forma voluntária, né? Aí diz assim, que eu vou ler aqui, tá? 1 Crônicas 29:17. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo, que aqui está, tem contribuído, né? Davi pede aos mais altos líderes da nação que apoiem a Salomão, ainda que ele seja jovem e inexperiente, né, Salomão?
um novo rei escolhido por Deus, né? Então, Davi faz uma reunião e ele pede para esses líderes, esses altos líderes, que eles apoiem Salomão, mesmo sabendo que Salomão é jovem ainda e inexperiente. Você vê a humildade do rei, né? Que coisa linda, por isso que Davi também, né? Fala o rei Davi, simbolizando também Cristo, por conta dessa humildade que estava na vida do rei, né? Porque ele sendo rei, tendo conquistado tudo que conquistou, ele se humilha e pede aos líderes, apoiem Salomão. Eu sei que ele é jovem, inexperiente, mas apoiem ele, né? Que coisa linda, né, querido? Então, a forma voluntária, Deus não foi lá e falou assim, ô Davi, vai lá, faz alguma coisa por Salomão, entende? Então, Deus olha a espontaneidade do coração. Todas as vezes que você se dispõe a fazer isso de forma voluntária, é isso que Deus quer de nós. Então, quando fala de uma entrega total, tem a ver com essa voluntariedade, entende? Né? Não é algo forçado. Ninguém está te obrigando, ninguém está me obrigando a gravar aqui para vocês. É algo que o meu coração pede. É algo que Deus, assim, né, me impulsiona. E é algo que me dá alegria, que me dá gozo. Né? Apesar da nossa cara feia, nós somos alegres no Senhor. Nós amamos a Deus e nos alegramos de compartilhar as coisas do Senhor. Né, queridos? Coisa maravilhosa, né? Então, essa reunião, então, ele quer dar exemplo, né? De que a devoção a Deus cresce na proporção, né, em que ela é expressa, né, em louvores e dádivas financeiras. Que coisa linda, né, queridos? Então, tipo assim, você vai ver ou vai reconhecer um coração voluntário quando ele está desprendido das suas finanças, né? Quando ele está despreocupado se o seu louvor está afinado ou não, mas ele quer louvar. Ele quer entregar para Deus o que ele tem. Mesmo que seja um louvor desafinado, ele quer espontaneamente, de todo o coração, entregar aquilo para Deus. Entende, queridos? Coisa linda, né? Então, gratidão é o significado de 1 Crônicas, né, 29. Né? Resumidamente, se nós fôssemos resumir 1 Crônicas 29, gratidão. Esse é o significado. É Deus dando esse trecho, falando para nós, ó, isso é gratidão. Né? Vocês querem exemplo de gratidão? Leia então 1 Crônicas 29. Que lindo, né, queridos? Aí é assim, ó. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu, né? É o reconhecimento que Deus tem tudo, que Ele é o maior de todos, mas que aquilo que eu tenho e que eu posso dar, eu quero dar de forma voluntária para que Deus receba. Que lindo, né, queridos? Né? Que lindo, né? Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, né? Que lindo, né? Então, a oferta, né, ou o real significado da verdadeira oferta de qualquer entrega totalitária que você queira fazer, é sempre a expressão do nosso amor, né? Então, por isso que quando a pessoa fala assim, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se o teu tesouro está nas finanças, né, o seu coração vai estar nas finanças. Se o teu tesouro estiver na obra de Deus, então, né, em fazer as coisas para Deus, então na obra de Deus está o teu tesouro. É mais ou menos isso. Então, o dinheiro fala muito a respeito do nosso coração. Foi o próprio Jesus que falou, onde tiveres o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Porque o coração vai expressar daquilo que você tem lá no seu íntimo. Então, é desprendido das finanças? Entrega louvor a Deus? Glórias a Deus. Né? Glórias a Deus. Se armarmos a obra de Deus, então, estar nela o nosso gozo, a nossa alegria, a nossa real alegria de viver também, né? Então, Esdras é o escritor, né? Há algumas controvérsias, mas Esdras é o escritor, né, de 1 Crônicas, né?
E ele foi escrito lá por volta do ano 430 a.C., mais ou menos, né? Com o objetivo de resgatar. Olha que lindo, né, queridos? Até dentro do próprio Esdras, né, nós lemos lá no início de tudo, Deus fazendo o resgate, ensinando para nós sobre o resgate. Aqui também em Esdras, o significado, o intuito do livro de Esdras era também resgatar os padrões de culto, de adoração a Deus, num período pós-cativeiro, né, babilônico, com a finalidade de resgatar também a história do seu povo. Deus tem compromisso com o resgate, você entende? Né? Ele enviou o seu filho para nos resgatar. Né? Então, toda a nossa entrega totalitária tem que ter envolvido o resgate. Queridos, você vê que aqui em Gênesis, que nós compartilhamos com vocês, alguém foi levado cativo, né, que foi Ló. Os reis ali estavam brigando entre si, 4 reis contra 5, 5 reis contra 4. Deixa eu ver aqui que eu marquei, para não falar errado para vocês. 4 contra 5, né? E no meio da briga desses reis, Ló sai perdendo nisso, porque ele é levado também, né? E tudo que estava ali em Sodoma e Gomorra é levado também, né? Cativo. E aí, precisava se fazer o resgate, né? Mas nenhum resgate, querido, ele é bem visto pelo Senhor se a entrega ou a totalidade ou o resultado desse resgate, né, não for para Deus, entende? Não for para trazer vida, não for para desvincular isso de morte, sabe, de cativeiro, né? Porque você não pode tirar de um lugar e prender em outro, entende? Jesus não fez isso, né? Ele enviou o seu filho para resgatar a humanidade, para você ser de fato livre, né? Livre de opressão, livre de vício, né? Livre de condenação, livre, queridos, livre também da morte eterna, né? Então, o verdadeiro resgate, a verdadeira entrega totalitária, ela tem que ter a ver com esse resgate que te faz livre de fato, livre de verdade, livre na sua totalidade, resgatado para viver a liberdade do Evangelho de Cristo, né? Que coisa linda, né, queridos? Então, nós vimos que Abraão se desprendeu de tudo que ele tinha, o que ele tinha de melhor, em servos, em homens preparados para a guerra. 318 ele juntou e foi atrás para resgatar Ló, né? Davi, sendo o rei que era, na hora que ele entendeu que era hora de passar o bastão para Salomão, ele se humilhou, foi humilde, né? E ele se reuniu com os seus mais altos líderes e disse para eles: olha, apoiem meu filho. Eu sei que ele é inexperiente, ele é jovem, mas apoiem ele, porque ele tá sendo ungido, né, no meu lugar, né? Para tomar o meu lugar. Que coisa linda, queridos, né? Então, o verdadeiro resgate, ele tem esses princípios, entende? É para a vida, é para a liberdade e é para dar continuidade àquilo que agrada o Senhor, né? Nós não fomos livres para nós fazermos a nossa própria vontade, né? E aí o homem mais fiel da Bíblia, que nós lemos aqui também, é Cristo. E ele é o mais fiel, né? Por quê? Porque ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, né? Então, o que tudo isso nos ensina, queridos, né? Que Deus, ele abençoa você quando a sua vida, o mover da sua vida está à disposição do trabalhar de Deus, e o que mais rege, né, o seu coração, né, é o resgate do qual Cristo fez em você, e você quer continuar fazendo, transmitindo esse resgate para outras vidas. Então você vai resgatar, né, da opressão, você vai resgatar da mentira, você vai resgatar de desvio de conduta, né, abandono de leis, de princípios, você vai resgatar de tudo isso, né? E o Senhor, o resgatador da nossa alma, vai resgatar a nossa alma para Cristo,
Então, quando nós tiramos um tempinho aqui para nós compartilharmos a palavra de Deus, é esse o nosso intuito, né? Porque em Deus as pessoas são de fato resgatadas por completo, né? Mas se você, assim como eu já fui resgatado por Cristo um dia, não tenha medo de se entregar por completo, entregar-se na sua totalidade para viver esse resgate, para viver a plenitude do Senhor, porque é isso que Ele tem para você. Ele tem gozo, Ele tem alegria, né? E o sumo sacerdote da nossa vida, que é Cristo, né? Que aqui, como nós lemos em Gênesis 14, simbolizando também aqui Melquisedeque, que trouxe pão e vinho, né? Com o intuito de restaurar, de animar, de fortalecer a Abraão, depois dele ter vencido as guerras e dele ter saído vitorioso, né? Queridos, o fato de Jesus ter encontrado a mim e a você, né? Nós já vencemos o mundo, né? A maior guerra que o ser humano pode enfrentar em vida é essa. E a maior vitória também é essa. É você vencer o mundo aceitando a Cristo Jesus. Então, sabe, o inimigo quer matar você, né? E se você já saiu vitorioso do mundo, tendo aceitado a Cristo, porque esse é o verdadeiro vitorioso na face da terra, é aquele que venceu o mundo aceitando a Cristo. E você está se sentindo sem ânimo, sem força, sem vigor, sem alegria, que o pão da vida, que é Cristo Jesus, traga para você alimento para você se fortalecer, traga vinho para você se alegrar, sabe? Deposite sobre a sua vida ânimo, força, graça, vigor e descanso para a sua alma, né? Então eu encerro essa mensagem que Jesus, que é tudo isso para nós, te entregue nesta madrugada, né? O vinho para você se alegrar, o pão para você se fortalecer, né? E o poder do Espírito dele para te animar, né? Para te dar descanso, para te dar paz. Amém? E que no nome santo do Senhor Jesus Cristo, a completude da vontade dele, por meio da sua entrega, porque ele já te resgatou, seja plena, tá? Seja plena em todas as áreas da sua vida, é isso que eu desejo e eu oro no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe, uma excelente noite de descanso para você, para sua alma, tá? Receba vigor aí do outro lado, receba força, receba alegria, continue fazendo, não tenha medo, né? Se entregue de forma total. Deus é um Deus que já pagou pelo preço do meu resgate do seu. Já está pago. Então viva a plenitude do Senhor com alegria. E se você tem lutado muitas guerras e você está cansado, né? Mesmo sendo vitorioso, está cansado, Deus tem descanso para você. Amém? Deus te abençoe. Fica na santa paz do Senhor Jesus e fui. Deus maravilhoso. Aleluia.